Shalom, shalom, boa noite. Glória a Deus, shalom, boa noite. Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje a irmã Dirce vai trazer uma palavra da parte do Senhor para as nossas vidas. Você que está aí já, se der tempo ainda, tenta mandar o link para alguém, para algum amigo, algum irmão aí que tiver, que você tem acesso, para que nós possamos ouvir uma palavra da parte do Senhor hoje. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos, te louvamos. Queremos, ó Pai amado, na tua misericórdia, agindo a favor das nossas vidas. Queremos, ó Pai amado, que o Senhor está operando a nosso favor, que o Senhor está agindo a nosso favor. E Sim, nós temos, ó Pai amado, uma expectativa diante do Senhor, ó Pai, que as coisas realmente estarão sendo colocadas no lugar. aleluia. Muito obrigado, ó Pai, pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça. Obrigado porque o Senhor tem nos encaminhado, Pai, organicamente, no descanso, naquela confiança irrestrita que o Senhor, ó Pai querido, está fazendo. É um descanso espiritual, não é um relaxo, não é um abandono, não é uma transferência de responsabilidade, mas é o descanso da fé. É um lugar espiritual que nós entramos Sim, sabendo que Deus é responsável por nós e que nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou o teu Filho pelas nossas vidas. Há sim, um descanso em Deus para nós, há um aleluia. refúgio, há um esconderijo, há um lugar onde nós podemos Sim, realmente nos refugiar em Deus, apesar das guerras, das sim, dificuldades, das lutas, das tempestades, das sim, meu Deus. perseguições, de todas as coisas que cercam o nosso dia. Sim, Nós queremos, ó Pai amado, entrar sempre nesse descanso, em nome de estar Jesus. escudado pelo teu sangue, pelo teu nome, Sim, sermos realmente responsáveis pela nossa vida espiritual, mas sabemos que temos o Senhor por nós, Pai. Nos aleluia. ajuda a nos apropriarmos cada vez mais Sim, da meu Deus. paternidade de Deus, da paternidade de um líder espiritual que nos ativa, que nos impulsiona, que nos lança adiante e que verdadeiramente possamos descansar em Ti e Sim, confiar no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. amém, Amém. Amém, amém. irmãos. Glória a Deus. Há uma diferença, às vezes a gente fala assim, ah, mas como que eu vou descansar em Deus? Eu vou ser relaxado, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que correr atrás, eu tenho que produzir, mas não é disso que Deus está falando. Quando a gente fala em descansar em Deus, é o descanso realmente da fé, de uma confiança irrestrita que Deus está trabalhando a nosso favor. É um descanso naquilo, na fidelidade do Senhor. Não é deixar tudo de qualquer jeito, ah, Deus vai fazer, eu vou deitar no sofá, e não é isso que nós estamos falando. Mas existe um lugar em Deus onde nós entramos num lugar de fé, de descanso, de confiança, e Ele vai trabalhar a favor das nossas vidas. Amém? Amém. Eu creio nisso, Aleluia. eu te abençoo com isso, e que verdadeiramente a tua casa entre nesse lugar de descanso, entre nesse lugar de ativação do descanso de Deus. Se a gente for contar aqui, abrir uma oportunidade para cada vida, temos aqui históricos de escravidão, de coisas que nós ficamos 12 horas, 15 horas por dia se matando dentro de um comércio, dentro de uma empresa, correndo atrás, dando os pulos que a gente fala, tentando resolver, e só serviu para nos cansar, para nos chatear, para nos trazer abatimentos. Tivemos pouquíssimos resultados. Sim, Mas quando nós decidimos descansar em Deus e alcançar realmente os propósitos do Senhor para a nossa vida, nós começamos a ver as coisas andar de uma forma diferente, porque somos removidos daquela carga e da escravidão, aquela carga da necessidade, aquela carga que te explora, que te suga, que não deixa você andar, que sempre requer mais, nunca tá bom, nunca é o suficiente, nunca você satisfaz quem está ao teu redor, sempre é mais, está me devendo. A gente deita e levanta endividado em todas as áreas, no verdade. emocional, no financeiro, no espiritual, no ministerial. Sempre você está devendo, está devendo, está devendo, está devendo. Precisamos sair desse ambiente de dívida. Nosso Cristo pagou as nossas dívidas. Nós precisamos entrar nesse descanso, sabermos que temos um Deus que supriu todas as nossas necessidades em glória e Aleluia. desfrutarmos disso, entrarmos realmente num lugar responsável que temos que orar, jejuar, assistirmos ao culto, dizimarmos, ofertarmos. Todas as práticas espirituais fazem parte desse pacote, mas um descanso em Deus é o que toca a vida dele, é o que realmente faz com que chamemos a atenção dele. Quando a gente descansa no Senhor. Então eu quero te convidar, descanse no Senhor teu Deus. Creia nisso. Nós temos ouvido alguns testemunhos, algumas coisas,
né, de pessoas que eram envolvidas, às vezes, com um animal, por exemplo, com alguma coisa, e a gente ouve assim, eu entreguei. Aleluia. Eu entendi que o meu limite foi até ali. Então, se tudo que eu fiz, que eu empreendi de esforço, de finança, de oração, de carinho e de atenção, não resolveu o problema, agora eu vou entrar no descanso. E a pessoa falou assim: agora eu estou em paz, apesar de que o meu animalzinho ainda continua enfermo. Então, Aleluia. é isso que Deus está falando. É exatamente esse lugar que Deus quer nos levar, porque senão a gente vai ficar correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás, e não vamos resolver nada. Já temos essa experiência, então Deus tem nos convidado, entra no descanso do teu Senhor, aprenda a confiar em mim, aprenda a ter fé, e faça com que as coisas realmente aconteçam a teu favor. Amém? Vamos parar de falar, que hoje a irmã Dirce vai estar trazendo a palavra para nós, em nome do Eu Senhor tô amando. Jesus. Pode Louvado continuar, seja o pastor. nome do Senhor. Amém? A pastora Pai vai estar orando por ela e vai estar passando a palavra para ela aí, para a glória de Deus. Deus te Amém. abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te Glória a bendizemos. Deus. Nós cremos, ó Rei da Glória, que tu tens trazido o governo dos céus na terra a nosso favor, Pai. Nós Graças a queremos Deus. desfrutar desse governo, Pai. Sim, O teu Jesus. governo não é um mau governo, tu não és um mau rei, não. Tu és um bom rei, Senhor, e tu estás empenhado Graças a em fazer Deus. com que esse reino nos supra, porque há provisão para nós em todas as coisas, ó Pai. Porque tu tens colocado em Cristo Jesus Sim, toda a provisão que nós necessitamos. E a tua filha hoje vai pregar a tua palavra e nós precisamos da provisão da sabedoria, entendimento, sim, Deus. unção e ousadia, Pai. Uma Abençoamos a palavra tua filha, Pai. firme e eficaz, ó Em Rei da nome de Glória, que venha Jesus. sobre nós e faça diferença Sim, em Jesus. nossas vidas, ó Pai. Livra de todo mal, de toda retaliação das trevas, de todo Sim, olho de Jesus. inveja, de toda palavra maldita, Sim, Senhor, Pai. em nome de Jesus, e que nós possamos ouvir a tua voz Em claramente, nome porque de o Senhor é Jesus. Deus, em nome de Jesus, e tudo seja para a tua glória, em nome de Aleluia, Jesus. Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. É, shalom, shalom. Amém. Shalom, Eu boa quero noite. ler uma palavra que está em 1 Coríntios 2, que quando Paulo vai falar em Corinto, e ele fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E eu achei tremenda essa palavra. E em 1 Coríntios 1, ele fala também, quando o Senhor fala: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tomou Deus, tornou Deus louca toda a sabedoria deste mundo? Então, quando nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, tanto judeus quanto gregos, poder de Deus, sabedoria. Então, nós somos os loucos. Nós somos, porque nós cremos naquilo que não vemos. Nós acreditamos, os outros viram e não creram, né? Quem é esse Jesus, né? Não é o filho do Zezinho lá, do José, é o filho da Maria? Só que essa sabedoria humana, ela muitas vezes é questionada, porque uns falam bem assim, mas eu sou de Paulo, né? Que está lá em 1 Coríntios 3. Eu sou de Paulo, outro eu de Apolo. Porventura não sois todos esses carnais? E eu sou de Cefas, um planta, outro rega, outro colhe. Então, isso me abriu muito hoje, assim, o entendimento que são somente ministros. Quando Paulo fala, eles são somente ministros, né? São pessoas, são carnais, são pessoas usadas pelo Senhor. Então, nós somos filhos do Deus Altíssimo, mas quem é o Rei da Glória, né? Então, toda honra tem que ser dado ao Rei da Glória, Jesus. Mas também que fica
um paradoxo quando a mãe do Tiago e João, os filhos de Zebedeu, quando fala bem assim, Senhor, coloca meus filhos, à tua direita e o outro no trono à tua esquerda. E ele fala, porventura eles vão beber do meu cálice? Aí eles falam, sim, beberemos, né? E nisso eles não fazem ideia do que Jesus vai passar ainda pela morte de cruz, de carregar todos os nossos pecados. Então, aquela coisa de é, nós mesmos nos elevarmos, né? Eu falo sim, a começar por mim, pelas experiências que eu tive de vida. Então, mas só que a minha pregação, a nossa pregação, ela não pode ser vã. Ela não pode ser uma pregação carnal, só na sabedoria, só no meu conhecimento de títulos, de certificados. Porque se eu não levar uma pessoa ao pleno arrependimento, é vã a minha pregação. Ela não serve de nada. Ela vai ser um bate-papo interessantíssimo, vai ter um café maravilhoso, vai todo mundo ali ficar bem naquele momento, mas as pessoas vão continuar saindo vazias. Eu preparei uma mesa, mas se não tem Jesus, se eu não consigo passar esse amor, né, incondicional, esse amor de cruz que foi por mim, por você, por nós, vai ser um momento que é passageiro, vai ser esquecido. Então, nós precisamos ter isso em mente, que a maior bênção nossa, quando nós somos lançados, quando nós somos enviados, quando nós somos preparados para o ministério, seja ele qual for, né, em nome de Jesus, a maior bênção não é nós irmos lá expulsar demônios, como os discípulos voltaram e falaram, Senhor, né, então não expulsamos demônios, mas a nossa principal bênção é a salvação, nós termos o nosso nome escrito no livro da vida, de chegar lá no final. O fim é melhor do que o começo. E eu demorei muito a entender esse versículo. O fim é melhor do que o começo. Chegar lá no final, Jesus virá e falar bem assim: Ei, Dirce, ei, Maria Dirce, eu te conheço, vinde bendita de meu Pai. Né? Eu te conheço, eu vi o que você tentou fazer em meu nome, mesmo que você não tenha sido perfeita, mas você se deixou tratar, você se deixou ensinar. Então nós temos que ser ensináveis. Nós precisamos, não importa a nossa idade, não importa o nosso conhecimento, não importa a titulação que nós temos, nós precisamos nos submeter a uma paternidade. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que precisamos uns dos outros, reconhecer que eu sozinha no corpo não faço nada. Que se o Senhor não quiser que eu faça, eu nada posso fazer. Se Ele não fizer através de mim. Então é em mim, para mim e por mim. Mas eu também tenho que passar isso para frente, eu tenho que transbordar. Eu não posso ficar só cheia. Deus não vai se mover comigo parada. Porque o que Ele requer de nós? Que nós nos sobressaiamos, como a mulher do fluxo de sangue, né? Sempre alguém sobressai no meio da multidão. Então, às vezes nós estamos, a gente fala, se desgasta e quer curar os enfermos, né? Pede os dons. E o que que nós fazemos com tudo isso? O que que eu faço com tudo isso que o Senhor me deu? Que proveito que tem tido isso? É só meu bel prazer? É só para mim a bênção? Senhor, me enriqueça, me dê as riquezas dos céus, da terra, os tesouros encobertos e escondidos. Aí a gente sabe a passagem bíblica, o versículo, o capítulo. É só para poder eu ficar bem, né? E o outro, e o próximo, e os que estão ao meu redor, né? E, então, assim, a terra é boa, nós somos terra, né? Nós viemos à terra, o Senhor soprou o fôlego dele em nós. E às vezes a gente pode se debulhar ali, pode falar, pode gritar, sapatear, né? Se mover de uma forma sobrenatural. Se as pessoas não estiverem necessitadas daquela palavra, naquele momento elas não recebem. O pré-julgamento, ele é uma coisa terrível, né? Tudo, as coisas do pré, né? Um pré-conceito, um pré-julgamento. Quem é essa? A Dirce. Quem é a Dirce? A Dirce, menina, Dirce Mariazinha.
né? Irmã de fulano, irmã de ciclano. Então, assim, quem é essa, né? Quem é o Paulo? Quem é a Fernanda? Quem é o pastor Alexandre? Quem é a pastora Fátima, né? Quem é Joselma, Margarida, missionária Maria de Fátima, Dúcia, Maiane? Quem são vocês, né? A irmã Maria? Então, assim, nós temos que saber quem nós somos em Cristo. E nessa hora nós temos que falar: eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu sei quem eu sou. Eu preciso me posicionar nessa hora. Porque nessa hora a opinião do outro, ela não pode me derrubar. A opinião que o outro tem a meu respeito não pode dizer quem eu sou, não pode ditar para mim aquilo que o Senhor já falou a meu respeito. Porque se o Senhor já me garantiu isso, que eu sou herdeira e co-herdeira com Cristo, nas regiões celestiais, que em tudo eu já fui enriquecida, que eu posso todas as coisas nele. Que bom é que eu não peque, mas se eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, quem sou eu que falo que vou me diminuir a um ponto de ser subjugada, de ser manipulada, de ficar uma marionete nas mãos de outras pessoas? Então, às vezes a gente fala assim: Senhor, se o Senhor quisesse sacrifícios, né, holocaustos, eu faria. Mas o sangue de Jesus, ele é mais forte do que o sangue de Abel. Ele é mais poderoso do que o sangue de bodes, o sangue de holocaustos. E o Senhor não requer mais de nosso sacrifício, o Senhor requer que nós obedeçamos. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? E nessa atmosfera que às vezes nós enfrentamos, uma atmosfera que não flui, que você fala e a pessoa não ouve, que você fala e a palavra volta, né? E você fala: Senhor, onde eu estou errando, onde eu estou precisando de uma pegada melhor, de um discernimento maior, né? Me dê um entendimento, que atmosfera é essa. Então, enquanto nós adentramos nessa intimidade com o papai, né, com o nosso Abba, e pedimos a ele: Senhor, revela, mostra, né, o que está prendendo essa atmosfera, esse céu de chumbo, onde as coisas não fluem, aonde essa terra está estéril, aonde não brota essa semente. Então, que terra que eu sou, né? A começar por mim. Eu estou sendo uma terra fértil para receber a palavra que tem sido ministrada, umas palavras maravilhosas, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então, eu estou sendo uma terra fértil, uma terra que me deixo lavrar, que deixo tirar os torrões, que deixo passar aquela máquina de arar, né, que fere a terra, que tira as pedras, que tira os pedregulhos, que tira aquela areia, que tira a erva daninha, que vai lá na raiz e puxa e arranca aquele matinho que está ali há anos, aquele matinho que já faz parte da paisagem da minha plantação, já está ali aquela erva daninha tão, tão bonitinha, tão verdinha, que passa despercebida. Ela fica como uma planta que está fazendo parte do meu paisagismo natural. Então, eu tenho que começar a rever algumas coisas em mim, dentro de mim, com esse olhar de onde que está a erva daninha em mim, antes que eu queira retirar a erva daninha do meu irmão, da minha irmã, que aonde está a erva daninha em mim, o que que eu preciso arrancar, o que que eu preciso modificar para ser melhor, né? E aí vem o princípio da honra, né? Porque quando eu limito Deus pela minha fé, Senhor, até aqui tá bom, né? Como eu falei no primeiro encontro com a pastora Fátima, pastora Fátima, tá bom demais até aqui, né? Já fui curada, então já tô quietinha, se eu tiver que morrer, eu morro. E que fala infeliz, né? Que fala infeliz. Não, o Senhor tem o melhor para mim nessa terra. O Senhor tem vida e vida com abundância para cada um de nós, para todos nós. Todos fomos chamados. Somos escolhidos quando aceitamos ser escolhidos. É o eis-me aqui, Senhor. Né? Me lance, me envie. E aí nós vamos ser confrontados. Você está preparado para receber essa unção, para receber essa bênção? Né? Ou você fica sem dormir, igual a Maria disse, ficou sem dormir, falando assim: o que que eu vou falar? E tudo que está anotado aqui, né, não está sendo falado. Anotei quase um caderno, né, inteiro. E aí, nós sermos curados, arrancar essa erva daninha e sermos curados, sermos uma terra fértil,
né? Nós precisamos não limitar o Senhor, deixar Ele agir na plenitude, recebermos a bênção nessa plenitude. Nós precisamos ser curados e precisamos viver o Evangelho, nós precisamos ser o Evangelho, nós precisamos ser os pequenos cristãos, o pequeno Cristo na terra. Nós precisamos brilhar, nós precisamos temperar, nós precisamos ser as boas novas, chegar no local, a gente impactar com a nossa presença, impactar com a nossa unção. O mundo chama de energia, sim, somos energia, como diz Einstein, tudo bem, então que seja energia, mas que seja uma coisa boa, que seja diferente, diferente do que está no mundo, que seja algo que impacte de tal forma que nós sejamos a solução para as pessoas. E quando as pessoas vierem nos procurar, a gente fala: não, eu não sou a solução é Cristo. Porque quem é a minha solução é Cristo, é Jesus. Ele é a minha solução. Então, deixa eu te dar também quem é a minha solução. Porque muitas vezes nós ficamos como sendo essa solução. Nós ficamos como sendo o top das galáxias, né? E nós somos os que resolvemos todas as coisas. Não, procura a irmãzinha tal, liga para ela que tem a unção, ela que tem a profecia, ela que tem a revelação, ela que vai resolver. Quantos de nós, né? Começar por mim, fazemos isso e tiramos, né, todo o poder, soberania do Senhor e colocamos na mão de uma pessoa tão carnal quanto nós. Não que nós não devemos honrar o irmão, é um paradoxo também isso, né? Nós temos que honrar aqueles que caminham conosco, mas nós não podemos dar o poder a essa pessoa de ela ministrar a nossa vida, porque quem ministra a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. É o Senhor quem tem que nos ministrar. Nós temos que ser subjugados a Ele e depois, debaixo dele, a paternidade aqui na terra. Então, a quem nós estamos ouvindo? O que que nos rege, né? Como a pastora Fátima pregou. Quem nos ministra? Quem está me ministrando? Então, nós não precisamos ser perfeitos, mas precisamos ser ensináveis, precisamos ser tratáveis, precisamos nos deixar tratar, independente do nosso cargo, independente dos nossos títulos, independente de quem vai nos tratar, né? E nós nos submetemos a isso, porque quem é o cabeça? Quem é a cabeça do corpo? É Cristo. E se eu não tenho a cabeça, que é Cristo, eu sou um corpo desgovernado, como eu fui por muitos anos na minha vida. Eu só sou um corpo desgovernado, até parece que eu tenho cabeça. Até parece que eu tenho inteligência, até parece, por causa dos títulos, por causa dos cargos, que eu era alguma coisa. Mas quando a gente descobre que Cristo é a cabeça, eu era um corpo desgovernado. Então, Cristo é o nosso cabeça. E nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso conselheiro. Nós temos o Abba Pai, né, o nosso paizinho querido. Então, que também é um justo juiz, é um general de guerra, né? E aí ele governa todo o nosso corpo, né? E aos nossos olhos humanos, quando nós vemos Jesus, quando Jairo, né, chega para Jesus e pede para curar a menina dele, Jairo, um homem sábio, um homem de posição altíssima, né, quando ele pede, nesse meio tempo, Jesus tinha curado o rapaz de Gadara, né, o gadareno, e aí a mulher de fluxo de sangue para Jesus. Quando ela se segura no tzitzit, o talite dele, que ele fala, de alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, ela conseguiu arrancar a virtude de Jesus. Ela conseguiu, pela fé dela, puxar isso dele. Não foi ele que deu, ela tirou. Tamanha a fé. Então, qual é o tamanho da nossa fé? Nós temos essa fé, o tamanho dessa fé de tocar no tzitzit de Jesus e falar com ele: Senhor, deixa eu tocar na sua orla. Se eu tocar na tua orla, somente na tua orla eu serei curada. Ou então, Senhor, basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua. Ou nós temos que, né, penitência e nos flagelar e murmurar e reclamar, né? Clamar e reclamar. Então, eu tenho ficado muito mergulhada em mim e com o Senhor nesses dias, assim, por isso.
ficado em silêncio, que é raríssimo, né? Uma coisa rara na minha vida é o silêncio, eu ficar calada, mas eu tenho ficado pensativa nisso, né? Qual o tamanho da minha fé? A minha fé é só para o outro? Quando eu falo, quando eu tenho que mostrar que tem fé, ou eu tenho essa fé para mim também, né? E aos olhos humanos, a filha de Jairo, ela tinha morrido. Não, ó, não precisa mais chamar o mestre, né? Enquanto a mulher estava sendo curada. Sua filha está morta. E aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, ele falou: crê somente, sua filha está dormindo. Então, com que olhos que nós temos visto o que tem acontecido na nossa vida? São os olhos de que acabou, pronto, agora já era, já deu, acabou. Fui mandada embora, não tem dinheiro para me manter, tenho que pagar aluguel, eu tenho as contas, né? Vai vencer duplicata, as coisas de carro, eu tenho que pagar financiamento, e agora? Né? Acabou. Aos nossos olhos, e aos olhos do nosso Abba, e aos olhos do Pai, e aos olhos de Jesus, né? Calma, né? Aquieta, crê somente, crê somente, crê somente. Ela está apenas dormindo. Só que nessa hora, Jesus ele já tinha comissionado 70, tirou 12. Dos 12, três. Os pais, né, da menina, Pedro, Tiago e João, né? Aí eu lembro Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João ainda comigo. Senhor, nós também vamos. Todo mundo queria ir, né? No Oba, todo mundo vai, né? Opa, vai ter milagre, né? Então vamos, não. Por quê? Com quem você tem andado? É alguém que te põe para baixo ou é alguém que acredita que você pode fazer o milagre? Porque nós somos os pequenos Cristo aqui na Terra. Nós temos o poder da palavra de Deus. Então nós temos o poder que Moisés tinha de abrir o mar, de Josué de derrubar Jericó. Então nós temos que tomar posse dessa palavra que é viva, que é eficaz, que ela separa juntas e medulas, a ponto de separar o tutano, de retirar o tutano, de separar, né, alma de espírito. Então, fica parecendo jargão, mas nós temos que estar tão arraigados, a palavra tem que estar tão arraigada em nós e tem que estar tão entranhada que nós temos que gerar isso em todo tempo, gerar. Ainda que nós temos que gerar, ainda que nos falte algo, nós temos que gerar, porque nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Nós temos uma nuvem de testemunhas físicas, espirituais, são os vizinhos, a nossa família, aqueles que falam bem assim, quem é aquela ali? A Dirce? Não, não é a irmã Dirce, não, é Mariazinha. É a Mariazinha que está indo ali, né? Então, gente, é filho do Zé, o carpinteiro. Jesus, carpinteiro, gente, aquele que faz móvel lá, que fez a mesinha para mim lá da sala, que fez lá, né, o móvelzinho. Então, é nisso que nós temos que ficar ligados. Quem é você em Cristo e quem sou eu em Cristo, né? De sermos nova criatura. E nessa multidão toda, Jairo se sobressaiu. Nessa multidão toda, essa mulher do fluxo de sangue se sobressaiu. Então, por que que nós às vezes não nos sobressaímos? O que que nós temos que fazer para nos sobressair? E quando o Senhor nos lança, ó, Neemias se sobressaiu a tal ponto do rei dar cartas para ele ser liberado e reconstruir os muros de Jerusalém. Só que lá tinha os Tobias e os Sambalates. Então vão falar, Fernanda, desce, Fernanda, vem cá que eu tenho um negócio para te contar, ó, de última hora, e você não posso ir, estou fazendo uma grande obra, eu não posso mais ir, né? De falar com a Carla, e com a Dulce, com todos nós, né? Com a pastora Joselma, de falar bem assim, vem cá, deixa eu te contar um negócio, vai roubar o seu tempo, um tempo precioso que você tem que estar na presença do Senhor, buscando intimidade com o Senhor. Então, eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. Então, quando você se posiciona, quando eu me posiciono, nós nos sobressaímos no Senhor. Nós nos sobressaímos na terra e no céu. Algo acontece, algo é despertado, um gatilho é gerado, uma chave é virada quando nós nos posicionamos. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. O que que o Senhor quer que eu faça?
Ah, mas vai dar errado. Senhor, eu estou aqui, o que que o Senhor quer que eu faça? Ah, mas olha, está muito tarde. Senhor, eu estou aqui, né? O que que o Senhor quer que eu faça? Como às vezes eu vou assistir coisas muito tarde da noite, eu falo, Senhor, eu estou com sono. E aí um dia desse, eu fui confrontada, eu comigo mesma. Poxa, quantas noites eu passei nos bailes? Quantas noites eu passei em discoteca? Quantas noites eu passei trabalhando em choperia, né? E eu não tinha sono. E agora, para poder orar e para ler a palavra, aí eu levantei e falei, não vou ter sono também, não. Então, né? E aí eu fico na minha sala aqui, quem passa na rua fica meio assustado. Eu moro no apartamento, né? Mas dá para ver. E eu estendo a mão, eu oro pela rua, e aí, né? Glória a Deus. Então, assim, quem era aquele menino em meio de mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixinhos? O nome dele não é citado, mas todo mundo sabe que existiu um menino com 5 pães e 2 peixinhos que alimentou uma multidão. E não foi dado só um pão, foi dado até sobejar. Eles comeram até se fartar, não foi dado só um peixe. E ainda sobraram 12 cestos para cada um levar para casa, né? Então, às vezes a nossa obstinação não nos deixa ver o que o Senhor tem para nós. Às vezes a nossa mesmice, às vezes a nossa forma, né? Aquela coisa, eu sempre fiz assim e eu vou continuar fazendo assim que vai dar certo. Então, às vezes é hora da gente ser sacudido e a gente mudar. Senhor, aonde o Senhor quer que eu mude? O que que o Senhor quer que eu mude? Né? O que que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? Não do jeito que eu quero, porque às vezes eu estou usando o Senhor para fazer algo para mim, para fazer uma missão, e eu tenho que fazer o que o Senhor quer que eu faça, e às vezes não é tão agradável, e às vezes não é tão confortável, vai me tirar de uma zona de conforto que eu já estava acostumada, né? E essa obstinação me impede de ver o que o Senhor quer realmente me mostrar, aonde eu estou errando, aonde eu estou pecando. Então, quando eu me ofereço, o Senhor, né, Jesus vai conferir as minhas motivações. Ele vai olhar qual é a verdadeira intenção do meu coração, qual é a minha motivação para poder eu estar me oferecendo, né? O eis-me aqui, Senhor, né? Quando eu estou me oferecendo para Ele. E quando Jesus me chama, que Ele fala, Dirce, é agora, vem. E aí eu falo, ai, Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro, igual aquele jovem. Ai, Senhor, deixa eu criar meus netos. Eu já criei meus filhos, agora deixa eu criar meus netos. Depois vai falar bem assim, depois deixa eu criar meus bisnetos. Deixa eu cuidar primeiro da minha casa, deixa eu terminar a minha casa, deixa eu vender primeiro essa, comprar uma outra mais confortável. Então, até onde nós estamos procrastinando com a palavra do Senhor? Até onde nós estamos é, parando a obra, achando que estamos fazendo? Então, o eis-me aqui, ele é muito mais abrangente, né, do que tudo isso que eu penso. Então, eu tenho pedido muito ao Senhor que eu sei que eu nunca vou estar pronta para caminhar, nunca vou estar pronto o suficiente para estar caminhando com Jesus, para estar indo. Eu nunca vou estar pronta o suficiente com todos os cursos que eu já fiz, que eu vou fazer, que eu estou fazendo. Eu nunca vou estar pronta, mas é no caminhar, é no caminhando, é no indo, é no gerundiando, né? É no indo, é no caminhando, né? E é no caminhando em fé com Jesus, aprendendo com o irmão, sendo exortada por um, sendo honrada por outro, e aí entra o princípio da honra, né? Da honra quem tem honra, e eu posso, nessa caminhada, ser Pedro, se deixar ser ensinado, ficar triste com os erros e falar e voltar, tentar voltar a pescar, mas ouvir o Senhor de novo e voltar para a obra, ou ser Judas. Então eu tenho que optar. Eu posso ser Pedro, eu posso ser Judas. Eu posso ser ensinável, mesmo independente da idade, independente, né, da sabedoria humana, ou eu posso ser Judas. Então, a palavra que eu tenho para nós é hoje. Hoje para nós é essa. Que quando nós somos investidos de autoridade, né, quando nós somos comissionados, enviados, eu não estou pronta, eu estou sendo aprontada, eu estou sendo preparada, mas eu já estou sendo lançada e eu tenho que ir. E quando faz isso, quem faz para nós não sou eu. Não adianta eu querer me lançar.
porque na primeira passo eu caio. Mas quando o Senhor te lança, quando o Senhor me lança, quando o Senhor fala para você, né? Carla, levanta e anda, né? Joselma, pastora Joselma, Fernanda, Paulo, irmã Maria, né? A Margarida, a Maiane, e todos os demais que estão aqui, que eu não consigo ver todos, né? A missionária Maria de Fátima. Quando nós estamos debaixo de uma paternidade que nos garante isso, nós estamos caminhando junto com essa paternidade, nós não estamos sozinhos, largados. Ah, eu vou fazer o meu ministério. Quem te mandou? Jesus me mandou. Eu estou indo porque o Senhor me mandou. Sim, mas você vem em nome de quem? Né? Então, em nome de quem que nós temos ido? Então, nós temos que ter aqui na terra a paternidade e nós temos que reconhecer essa honra, nós temos que honrar essa paternidade, porque quando nós temos uma capa de paternidade sobre nós, né, nós sabemos que tem alguém ali orando, nós sabemos que tem alguém ali no alicerce, nós sabemos que tem alguém ali na retaguarda, nós sabemos que nós temos para onde correr, nós sabemos que nós temos aonde chorar e aonde falar tudo que está no nosso coração, sem sermos tripudiados, sem sermos condenados, sem sermos sacrificados, né, de novo. Então, a palavra é essa, né, de nós seguirmos e prosseguirmos com o Senhor e sermos lançados, nos sobressairmos, não por nós mesmos, mas que o Senhor nos veja no meio da multidão, no meio desses 8 bilhões de pessoas, no meio de todo mundo, e a gente falar, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu lembro quando eu fui uma vez para Fortaleza, que o avião atingiu o máximo, eu olhei lá para baixo e falei, meu Deus, como que o Senhor consegue me enxergar lá embaixo? Eu tenho que fazer muito sinal de fumaça, eu tenho que fazer uma fogueirinha muito grande. E eu fiquei pensando naquilo, a viagem toda, de olhar a minha pequenez lá de cima das alturas e ficar vendo que eu era um nada. E eu falei, meu Deus, então ao mesmo tempo que nós somos um nada, nós somos um tudo no Senhor. E é um paradoxo tão, né? É uma coisa tão meio contraditória, né? Que isso choca na gente. Então, sem o Senhor não somos nada, mas com Ele faremos proeza. Com Jesus faremos proeza. E é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Façam proezas, né? Que vocês sejam lançados, que vocês sejam eh, enviados, alcancem pessoas cada vez mais, não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras de poder de Deus, que vocês recebam, né, as emanações do Espírito de Deus, da menorá, do sete Espírito de Deus, né, o entendimento, sabedoria, espírito de conselho, espírito do Senhor, espírito de fortaleza, espírito de temor, né, o espírito de entendimento, de conhecimento, que seja acesa a menorá em cada um de nós, que é onde você pisar, as pessoas se sintam impactadas, algo mudou na atmosfera, alguém entrou aqui diferente neste lugar. E é isso que eu quero falar para vocês hoje, que vocês recebam isso da parte do Senhor, em nome de Jesus, que é onde vocês entrarem, quando vocês abrirem a boca, o som da voz de vocês reverbere em bênçãos, reverbere com voz de cura, com voz que cura aquela alma que tá dodói, com aquela alma que está chorosa, com aquela pessoa que está desesperançada, com aquela pessoa que está em depressão, que pensa na morte, que ela pense na vida, a sua voz, que a minha voz, ela faça total diferença na vida das pessoas. É isso que eu lanço sobre vocês hoje, que eu recebi essa palavra hoje sobre a minha vida e eu reparto com vocês, né, estendo a tenda. E agradeço muito, para mim é uma honra estar aqui falando e eu não esperava assim de falar, mas eu agradeço imensamente ao Senhor, eternamente grata, e agradeço imensamente aos pastores pela confiança. Shalom, shalom, que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém, shalom, shalom. Quer falar, pastora? Minha vida, esse sobressaiu, ele soa muito bem aos meus ouvidos, porque a gente clama
por, por uma oportunidade, às vezes. Ah, mas a igreja não me vê, o fulano não me vê, na empresa não me vê, na minha casa não sou ninguém, na sociedade. Mas uma palavra dessa, ela faz com que nós sejamos despertados para falar, cara, é você que vai ter que fazer a coisa acontecer. Sim, Você tem a oportunidade. A multidão estava lá, mas quem conseguiu extrair virtude foi a mulher que tocou com fé. sim, Então Jesus está te esperando. Jesus está me esperando. Ele não fez, ele não bloqueou o toque dela. E ainda que fosse um toque impuro, ainda que fosse um toque de uma mulher que estava debaixo de uma hemorragia, ela não poderia tocá-lo, mas ele não bloqueou o toque. E ele sentiu o toque a ponto dele sair virtude. Então, é uma palavra que nos traz um alento, um consolo, falando, viu, faz a sua parte. Para de murmurar, para de reclamar, para de falar que você não vai dar em nada, que não vai acontecer nada na sua vida. Faça a sua parte, sobressaia, toque nele. A oportunidade está aí. Neemias estava lá fazendo o trabalho dele, que foi citado aqui, e por um semblante triste, ele tocou. Ele se sobressaiu. verdade. Porque ele tinha uma vida de constância, um semblante alegre. Ele fazia o trabalho dele diante do rei alegre, mas naquele dia ele estava com seu semblante triste. E o rei falou para ele: por que está triste o seu semblante? O que aconteceu? E ali então Deus abre uma porta para que ele pudesse ser autorizado a fazer uma obra para o Senhor. Então nós não sabemos como Deus vai trabalhar na nossa vida, não se preocupe. Às vezes uma tristeza vai tocar no coração do rei. E uma época que eu estava muito ruim, e aquela música fala, eu quebro meu vaso e entrego e faço. Fala, Senhor, eu não tenho nada para te entregar, eu estou numa pindaíba, eu estou na pior fase da minha vida, se o Senhor voltar hoje, eu estou perdido, eu vou para o inferno, o que que eu vou te entregar? Eu não tenho nada. E aí o que que o Senhor abriu para mim? Um leque de opção falando, entrega essa porcaria, eu vou receber isso. Você quer se livrar disso de verdade? Entrega isso. E eu estava achando que eu precisava ter uma adoração, que eu precisava ter algo valioso. Mas por que Deus requereu aquilo? Porque aquilo tinha valor para mim. Aquela carnalidade toda que eu estava vivendo, de alguma forma, tinha um valor para mim. Eu falei assim, entrega isso. Decida falar, cara, isso aqui é algo que tem valor para mim. Então o senhor faz alguma coisa com isso. Então Deus vai criar uma circunstância. Nós precisamos chamar a atenção de Deus. Então você tem a oportunidade dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro da sua família, dentro do seu ministério, onde você estiver. Essa palavra, para mim, eu entendo isso. Fecha a boca da murmuração. Rasga. Vai embora. Apesar da hemorragia, apesar do cansaço, apesar da dor, apesar da notícia da filha morta de Jairo, apesar do semblante triste de Neemias, continua. Apesar dos 5 pães e 2 peixinhos, com uma multidão enorme, continua. Se sobressaia diante disso tudo. É isso que a irmã trouxe para a minha vida. Aleluia. E com cada um aqui, Deus vai falar uma coisa, mas para a minha vida é isso. Ela me traz uma oportunidade de falar assim: eu posso fazer a coisa acontecer, vai depender de mim. Não é pastor, não é apóstolo, não é nem Deus. Na vida daquela mulher de hemorragia, ela não dependeu de Jesus. Ela dependeu dela crer que ela tocasse. Aí ela recebe a virtude. Mas ela não recebeu uma palavra, vem aqui e toque em mim. Ela não recebeu uma revelação, um entendimento, teve um sonho. Mas ela olhava e ela falava: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. Aleluia. Ela entendeu espiritualmente quem Jesus era e ela não precisou de mais ninguém. E ela não olhou para lugar nenhum, falou: eu vou fazer isso. Então, graças a Deus por essa palavra da irmã Dirce, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor realmente produza aí esse alimento nas nossas vidas e que verdadeiramente nós possamos aí meditar nessa palavra, ruminar essa palavra e que isso venha trazer para nós aí direção, alento, saídas e que nós extraiamos virtude do Senhor, tenhamos realmente um peixe ali, e um pão e um peixe para produzir comida para uma multidão. Às vezes é bem assim que você está se vendo. Fala, pastor, mas quem sou eu no meio dessa multidão faminta? Quem sou eu? Você só é a pessoa que está preparada para o milagre acontecer através daquele que está na tua mão. Só isso Aleluia. você é. Aquele Aleluia. menino não era nada. Diante da situação,
5 pães e 2 peixinhos. Para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas a bênção estava ali. Aleluia. Quando Jesus ficou sabendo, pegou aquilo lá e dali multiplica. O que está na tua mão é que você pensa assim, pastor, mas isso aqui na minha casa não vai dar em nada. Em área nenhuma. O que eu tenho espiritualmente é tão pouquinho que eu não vou conseguir alcançar minha família toda. O que eu tenho financeiramente é tão pouquinho que eu não vou conseguir suprir. O que eu tenho é tão pouquinho, que eu tenho é tão pouquinho. É daí que vai fazer a coisa acontecer. Aleluia. Saiba e entenda que Jesus vai operar através desse pouquinho. 5 pães e 2 peixinhos. Dali partiu o milagre. Foi dali. Então, esse pouquinho que você tem, não despreze, não murmure, não ache que é pouco, porque Deus pode multiplicar isso e fazer com que você seja suprido, suprida em todas as coisas da sua vida. Amém? Em nome de Jesus, antes da pastora orar, eu quero falar, se você tem o teu dízimo, a tua oferta, você envia aí para o ministério, daqui a pouco a gente vai pôr lá a chave Pix. Domingo, culto às 19 horas, prepara a sua santa ceia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a cada irmão, cada irmã que entrou. Um resto de semana abençoado, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Shalom. Amém. Vamos orar. Glória a Pai, Deus. em nome de Jesus, te louvamos, te bendizemos por esta palavra, Senhor, uma palavra que vem trazer um despertamento, Pai querido, Sim, para as Jesus. nossas vidas, a respeito de que podemos te buscar com muita expectativa, Pai. Glória a Deus. Como foi citado pela irmã Dirce e também pelo pastor Alexandre, ó Pai querido, aquilo que o Senhor quer que nós te busquemos, ó Rei da Glória, e ofereçamos a ti aquilo que ainda que aos nossos olhos seja pouco, insuficiente, ó Rei da Glória, mas para ti, Senhor, a tua manifestação traz a multiplicação, papai. Tu colocaste, ó Rei da Glória, coisas pequenas às vezes e coisas grandes, ó Pai querido, diante de olhos daqueles que podiam mudar a circunstância, como já foi falado aqui no caso de Neemias, Senhor, uma tristeza de semblante, papai. Aparentemente algo pequeno, mas foi notado. 5 pães, 2 peixinhos, foi notado. Glória a Deus. Pai querido, aquela mulher do fluxo de sangue, num toque sutil, no meio de uma multidão, foi notado, Glória a Senhor. Deus. Pai querido, o pedido de Jairo, ó Pai querido, diante dos ouvidos do Cristo, foi notado, papai. Então, meu Deus, ajuda-nos a entrar com a expectativa que tu notas as nossas vidas, anotas, ó Rei da Glória, e tu vens com disposição para resolver, seja, Pai querido, uma reconstrução de muro, seja estancar uma hemorragia de 12 anos, seja para levantar uma criança que tinha acabado de morrer, seja, Pai querido, para multiplicar peixe e pão, para sustentar multidões, seja a manifestação que nós vamos precisar. Tu estás no nosso meio, Graças porque a Deus. entramos em tua presença com uma expectativa de mudança, uma expectativa que não é a nossa, Pai querido, natureza que realizará as coisas. Há uma natureza velha para morrer, mas há uma natureza nova que deve ser vivenciada dia após dia, e é essa natureza que nós queremos que essa palavra que foi liberada hoje toque, avive, ative e diga, vamos conquistar, porque o nosso Deus, ele é fiel e nós podemos depositar a nossa expectativa, porque o reino de Deus, a palavra de Deus, não é uma manifestação da sabedoria humana, mas é uma demonstração de espírito e de poder. Então, em nome de Jesus, que a tua palavra agora comece a liberar cada vez mais espírito e poder, espírito e vida, e assim grilhões, limitações, cadeias, movimentações malignas sejam colocadas por terra e o nosso coração seja cheio daquele que responde aquilo que apresentamos diante dele mesmo, cheios da expectativa de que ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Então está encerrado. Faz um favor para mim, quem tiver a chave Pix, põe no grupo lá para mim, fazendo uma gentileza. Amém? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Shalom, Até shalom. domingo, obrigado. Até domingo com a Santa Ceia do Senhor. Em nome de Jesus.